Uma professora aposentada por invalidez chegou aqui para nós insatisfeita com o salário, um subsídio de aposentadoria inferior a R$ 3.000. Uma professora que trabalhou durante anos na educação, sendo professora regente em sala de aula por bem mais de 25 anos, teve um acidente no trabalho, teve uma fatalidade e foi aposentada por incapacidade. O que ela não esperava é que foi a aposentadoria incorreta para ela, e ela teve um prejuízo bem mais superior a quase R$ 3.000 de diferença que deveria receber a mais. Inclusive, inicialmente, os cálculos prévios da demanda deu um valor superior a R$ 139.000. Mas isso é possível? Tem como isso acontecer na administração e ter esse prejuízo gigantesco para o professor? É exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo hoje, e para vocês, professores, da rede estadual daqui do estado de Goiás e professores municipais também, a ficarem atentos com o cálculo das suas contribuições previdenciárias e também com a simulação de aposentadoria, para que não seja necessário depois uma revisão de aposentadoria, e sim, desde o primeiro momento, ser aposentado de forma correta. Essa servidora pública especificamente, ela entrou no magistério em 3 de agosto de 1994. Ou seja, hoje em dia, quando foi feito o cálculo, bem mais de 30 anos de função de magistério. Em 2019, ela sofreu um acidente em sala de aula, inclusive em um outro vínculo que ela tinha, junto com o do estado, tinha o vínculo no município de Goiânia e no vínculo no estado de Goiás. Ela sofreu um acidente em sala de aula no município de Goiânia, conseguiu a aposentadoria por incapacidade de forma integral no município de Goiânia. E devido ao seu acidente e outros problemas de saúde, essa mesma aposentadoria do município de Goiânia foi encaminhada para o estado de Goiás e de forma automática aposentou ela por incapacidade. Mas essa aposentadoria por incapacidade não foi ocupacional, não foi de uma doença ocasionada pela função exercida no estado. Ou seja, tornou-se uma aposentadoria proporcional para essa cliente, com prejuízo financeiro. O valor que ela recebia, em média, das contribuições, dos suas regências, outros tipos de gratificação, era superior mensal a R$ 8.000, R$ 9.000. E por ter tido essa forma automática, essa aposentadoria automática e proporcional, ela começou a receber, a partir de 2019, um valor inferior a R$ 3.000, por volta dos R$ 2.800. E isso, logicamente, teve um prejuízo financeiro gigantesco para a vida dessa profissional. Mas o que não contava, o erro do Estado que teve sobre essa situação, foi não fazer a análise específica dessa cliente, dessa servidora pública, para fins previdenciários. Porque na época do acidente, ela já tinha completado os 25 anos de tempo de magistério e também já tinha 56 anos de idade. Ou seja, ela conseguiria no Estado uma aposentadoria por tempo de contribuição com integralidade e paridade, sem nenhum tipo de prejuízo financeiro. E esse salário que ela receberia antes de aposentar, esse valor de 8.000, 8.000 e pouco, ela poderia tranquilamente já se aposentar com esse subsídio sem nem ter um tipo de perda financeira. Essa cliente, depois, sem saber essas informações, sem ter sido passado essas instruções para essa cliente, para essa servidora pública, no momento da aposentadoria em 2019, ela ficou de um tempo, remoendo sobre essa questão, tentando fazer empréstimos, correndo atrás de outros tipos de renda. Inclusive, essa servidora específica, ela também estava passando por um tratamento de câncer de mama. E aí, durante o tratamento, acontecendo essa perda financeira gigante no caso dela, da aposentadoria, ela se viu trabalhando de Uber, uma senhora de mais de 60 anos fazendo tratamento de câncer depois de um acidente que teve na sala de aula com a fratura no joelho, teve que voltar a trabalhar, sair da escola para trabalhar de Uber para poder conseguir manter o salário que ela tinha antes, pagar as contas que ela tinha antes, para dar o mesmo patamar de vida, conseguir pagar as despesas que já estava acostumada a pagar durante anos com o salário efetivo que ela recebia. Aí, nesse caso, depois de diversos meses, já em 2025, ela, por meio de um dos nossos vídeos também, acompanhando, encontrou informações sobre essa questão e veio nos preocupar. E após uma revisão desse caso específico, nós vimos que realmente ocorreu um erro de forma grave na aposentadoria dela, que inclusive foi essa questão de não ter escolhido a regra de aposentadoria correta para ela. E por que isso acontece? Na administração, seja no ACEDUC, seja na PM, seja qualquer órgão público na administração, ela é feita com as documentações presentes da vida funcional do servidor público no RH, no próprio órgão. E para fins de aposentadoria,
requisição de benefícios, tudo é feito de forma automática pelo volume de servidores públicos, não necessariamente por má fé ou por algo pessoal com o servidor público, mas sim por conta do volume de servidores públicos. Todas as análises elas são feitas de forma geral e de forma automática pelo sistema. Então, essas especificidades do caso, né, essas análises específicas do caso, elas acabam passando batido. Mas aí é onde entra também a questão do servidor público, né? Antes de se aposentar, ou se vai chegando perto, ou tiver alguma dúvida, antes de assinar qualquer documento, antes de fazer qualquer tipo de pedido, né, nos órgãos públicos, pesquisar, ter uma conversa com um especialista, fazer uma análise específica do caso, porque infelizmente a administração não vai poder fazer isso por você, servidor público. É preciso que você tenha essa noção, né, para na hora de escolher uma aposentadoria, para na hora de escolher a questão de usufruir ou não as licenças, ou se não deixar as licenças para poder pedir depois da aposentadoria, você já tem uma noção para que não tenha esse tipo de prejuízo. Porque imagina igual essa servidora pública, essa professora, com mais de 60 anos, né? Ela aposentou em 2019 por incapacidade e somente em 2025 que conseguiu fazer a revisão de aposentadoria. Foram quase 6 anos recebendo praticamente em torno de quase R$ 4.000 a menos mensais de aposentadoria, de subsídio, sendo que ela poderia estar recebendo esse valor desde 2019, sem nenhum tipo de prejuízo, sem perdas financeiras. Então, por conta de uma falta de informação, que infelizmente não é passada pelos órgãos públicos, né? Exatamente por essa questão do volume de servidores públicos, não tem a possibilidade real de passar todas essas informações, é claro. E por essa questão, ela teve esse prejuízo e teve que fazer a revisão. E a revisão, ela não é um processo simples, porque poderia muito bem, talvez, o juiz ter entendido que por se tratar de doença, não teria essa possibilidade de revisar os proventos, ou senão não teria dado esse valor. E também agora para o Estado cumprir a obrigação de fazer, também demora um pouco, né? Por ser valor alto também de valor de causa, é passado por uma ordem cronológica de pagamento que o servidor público também vai ter que esperar um tempo para poder receber esses valores. Então, todo esse desgaste emocional que ela teve, né, por todo esse período, por 6 anos e alguns meses, ela teve que passar por questão de uma desatenção, ou se não uma má decisão da administração e também pela essa servidora não ter tido as informações corretas na hora do pedido de aposentadoria. Mas felizmente, né, esse é um caso que teve sucesso, que deu certo, assim como os outros. A revisão de aposentadoria, né, tem a possibilidade de ter até 10 anos, ser feita até 10 anos após a aposentadoria, que seria esse período decadencial. Então, tem essa possibilidade ainda. Mas, por exemplo, os valores retroativos, eles só podem ser recebidos no período prescricional, que seria esses últimos 5 anos. Então, esse período lá entre 2019 a 2021, que é superior aos últimos 5 anos, ela já não vai receber os valores retroativos, os valores que ela teve perda financeira. Somente de 2021 para agora. Então, esse sim é um exemplo claro para vocês, servidores públicos que estão perto de se aposentar ou já se aposentaram, para verificar a questão dos seus proventos, verificar se você foi enquadrado numa regra benéfica, se você entrou no órgão público, né, antes de 2003, para verificar a possibilidade de ser enquadrado com integralidade e paridade. Essa integralidade seria a questão de se aposentar com o seu último provento, né, com algumas verbas que são incorporadas, e a paridade, o direito de ter o reajuste das suas verbas de acordo com os servidores ativos. Então, esse é um caso que teve sucesso, um caso que teve uma mudança significativa na vida dessa servidora pública, e um caso que serve de lição para vocês, servidores públicos que estão perto de aposentar ou já se aposentaram.